Vamos continuar o nosso módulo de aulas do matriciamento da neurologia, falando sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é um tipo de demência bem prevalente e o médico da família deve saber sobre a doença porque acaba que ele acompanha com especialista, seja neurologista, seja geriatra, seja psiquiatra, e também acompanha algumas comorbidades no médico da família, recebe visita, então toda a equipe tem que estar ciente da existência desse paciente. O que é a demência? A demência é uma perda das habilidades cognitivas previamente adquiridas. Isso interfere no desempenho das atividades de vida diária, sejam elas básicas ou instrumentais. O paciente perde a capacidade de usar o banheiro, de escolher uma roupa, de tomar banho, de se alimentar, de tomar seus remédios, de usar o telefone, de lidar com dinheiro e etc. É caracterizada como um declínio persistente de pelo menos duas dos seguintes domínios, sendo que na demência de Alzheimer, por ser um tipo de demência cortical, geralmente a memória está afetada, é um dos domínios afetados. Mas outros tipos de demência às vezes não afetam a memória, principalmente os tipos subcorticais, como da doença de Parkinson, secundária a AVC e etc. Então, entre esses domínios, nós temos memória, função executiva, habilidades visoespaciais, linguagem e comportamento, interferência nas atividades sociais ou profissionais, né? Esse paciente pode ser que a demência comece até antes dos 60 anos, mas ele perde a capacidade de trabalhar. Uma das primeiras habilidades perdidas na doença de Alzheimer é a memória episódica. O paciente perde a capacidade de identificar fatos recentes, mas lembra de tudo o que aconteceu no passado. É importante saber disso também até para diferenciar de outros tipos de demência. Como eu falei, a demência de Alzheimer entra no espectro das demências corticais. Foi descrita em 1906, que foi o Alzheimer foi o primeiro a descrever as alterações histopatológicas que existiam nesses pacientes que morriam com demência e associá-las com a demência de Alzheimer. É a principal causa de demência em idosos e a prevalência aumenta muito com a idade. Geralmente, quanto mais idoso, mais relacionado ao ambiente, é o fator de risco para essa demência acontecer. Quanto mais jovem ela acontece, mais genético e hereditário é a exposição a alguns genes que a gente já tem descritos. Os fatores de risco: idade avançada, história familiar positiva, hipertensão arterial, diabetes, colesterol, que são os fatores de risco cardiovascular, escolaridade baixa, perda auditiva, depressão, ansiedade, tudo isso é fator de risco. Aqui, uma prevalência, dependendo da região no mundo, a América Latina 8,5, é a maior prevalência aqui nesse estudo. A comparação entre alguns estudos brasileiros, a gente tem aqui, ó, quanto maior a idade, maior a prevalência, chega a quase 40%. Nesse estudo do César, chegou a 71% acima dos 90 anos. O gênero, masculino e feminino, praticamente sem significância estatística. A escolaridade está muito associada. Quanto menor a escolaridade, maior a prevalência. E também o nível socioeconômico mais baixo está relacionado a uma maior prevalência da doença. Aquelas alterações genéticas que eu falei, a demência de Alzheimer, ela pode ser tanto poligênica quanto monogênica e apenas 2% dos casos são familiares, com a transmissão autossômica dominante, que tem uma transmissibilidade bem alta, de forma hereditária.
Já foram identificados alguns genes, o APP da proteína precursora amiloide, no cromossomo 21, da presenilina, no cromossomo 14, e também da presenilina 2, no cromossomo 1. Porém, a genética da demência de Alzheimer evolui muito rápido, cada dia vários genes são identificados. Mutações desses genes podem acontecer da doença se apresentar com início precoce. É o que mostra muito no filme Pra Sempre Alice, né? Que tinha relacionado ao gene da ApoE, essa proteína precursora amiloide. Ela é expressa no sistema nervoso central, pode sofrer uma clivagem anômala e isso vai fazer o acúmulo daquele fragmento tóxico que a gente identifica no histopatológico da doença de Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide. Inclusive a gente pode dosar ela no líquor também, mas ainda não é um exame a ser realizado de rotina. Acontece mais em estudos. Essa proteína beta-amiloide, ela acumula, faz a polimerização e a formação das placas neuríticas, que é bem característico na doença de Alzheimer, e induzem morte celular, por isso que vai acontecendo uma atrofia acentuada desses pacientes. Esses genes, já os genes da presenilina, eles codificam proteínas envolvidas com o processo de clivagem também dessa proteína precursora do amiloide, né, a APP. O alelo E do gene ApoE, que está relacionado lá ao filme Para Sempre Alice, está envolvido no transporte de colesterol e fragmentos dessa proteína beta-amiloide. Portadores desse alelo têm menor capacidade de realizar o clearance, aumentando as chances de deposição cerebral e demência de Alzheimer. Então, praticamente, os fatores genéticos envolvem essa transmissão da proteína precursora amiloide, né, associado à presenilina 1, presenilina 2 e o gene da ApoE. A demência de Alzheimer, na sua patologia, vai ser essa deposição dessa proteína beta-amiloide, principalmente na porção mesial do lobo temporal, na porção inferolateral do lobo temporal e no núcleo basal de Meynert, que esse núcleo ele emite axônios colinérgicos para todo o sistema nervoso central. Sua destruição precoce acarreta o déficit do neurotransmissor acetilcolina. E por isso que um dos tratamentos da doença de Alzheimer envolve a acetilcolinesterase. As vias colinérgicas são imprescindíveis para a formação da memória. A alteração microscópica básica na doença de Alzheimer é a degeneração neuronal e o acúmulo extracelular das placas neuríticas constituídas por agregado da proteína beta-amiloide. Outra alteração é o emaranhado neurofibrilar, sua fosforilação, que causa prejuízo funcional e também morte do neurônio e está relacionada à proteína tau. Então aqui nós temos tanto fatores genéticos como ambientais que desencadeiam toda essa patologia da doença, proteína beta-amiloide, o acúmulo de proteína tau, disfunção sináptica, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, inflamação, distúrbios vasculares, formando as placas senis, degeneração neurofibrilar, e aí sim é que vem a clínica, que é o comprometimento cognitivo e o transtorno comportamental. Estima-se que essas alterações da fisiopatologia da doença começam bem antes e só vai se manifestar a forma clínica da doença lá na fase idosa. Aqui nós temos essa patologia, proteína beta-amiloide, a morte neuronal formando as placas senis, os emaranhados neurofibrilares e aqui o depósito da proteína beta-amiloide. Lembrar que entra nessa classificação de taupatias, a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal, a síndrome de Down e a doença de Pick. Aqui nós temos uma foto que mostra o
cérebro normal e que ele vai perdendo neurônios e vai tendo cada vez mais a abertura dessa fossa do cérebro onde fica o hipocampo, né? E o hipocampo vai ficando cada vez mais fino. Na clínica, as alterações cognitivas tendem a seguir um curso estereotipado em mais de 75% das vezes. Na forma típica, tem a perda da memória episódica, comprometimento da linguagem, processamento visoespacial e da função executiva. Isso a gente testa na avaliação neuropsicológica. E também o paciente desenvolve sintomas neuropsiquiátricos, apatia, depressão, agressividade, ansiedade, distúrbios do sono. Com menos frequência, 20% das vezes, as queixas iniciais não vão estar relacionadas à memória, mas na maioria das vezes é a memória que é o primeiro sintoma. Sobressaindo dificuldade na fala, que aí já são subtipos especiais de demência de Alzheimer, que aí começa com a afasia logopênica progressiva, ou a capacidade de planejamento e organização, ou até na orientação do paciente. Uma exceção é a demência de Alzheimer de início precoce, que geralmente começa antes dos 60 anos. E tem, como eu já falei antes, o fator hereditário importante. Nesse caso, o paciente pode ter, inclusive, crises convulsivas desde o início do quadro, porque geralmente a crise convulsiva ela vai acontecer no fim da doença. Na DA tardia, geralmente as crises acontecem na forma mais avançada. Nos estágios finais, o paciente geralmente encontra-se acamado, rígido, mudo, incontinente, ficando totalmente dependente de terceiros. A morte costuma se dar por pneumonia aspirativa, desnutrição, complicações cardiovasculares ou até outras infecções. Do início da doença até o óbito transcorre uma média de 8 a 10 anos. O diagnóstico é clínico, os exames são complementares, mas é importante fazer para descartar causas secundárias ou potencialmente tratáveis. Então tem que fazer hemograma, eletrólitos, função renal, função tireoidiana, vitamina B12, neuroimagem, com tomografia, mais de preferência ressonância, e avaliar a depressão, né? E nos pacientes menores de 60 anos, sorologia para HIV. Então, os exames principalmente que devem ser solicitados, hematológicos, uma bioquímica, hemograma, creatinina, sódio, potássio, cálcio, função da tireoide, B12 e ácido fólico. Sífilis é muito importante, neurosífilis é uma causa de demência tratável. HIV em menores de 60 anos. Nenhum teste biomarcador no sangue é indicado, geralmente é feito só em estudos. A neuroimagem, a tomografia, mais de preferência a ressonância para avaliar essa área dos hipocampos. Geralmente eu peço com cortes finos de hipocampo. A neuroimagem molecular funcional, o PET amiloide, é realizado em poucos locais. O SPECT é inespecífico. O líquor também só é recomendado em casos duvidosos e também em estudos é dosado a proteína beta-amiloide, a proteína tau no líquor. O eletroencefalograma só em diagnósticos de demências rapidamente progressivas para o diagnóstico diferencial com doença de Creutzfeldt-Jakob. E o estudo genético também não é feito de rotina, mas nos casos hereditários pode-se pensar. O diagnóstico diferencial, lesões cerebrais estruturais, hidrocefalia de pressão normal é muito vista, hematoma subdural, tumores cerebrais, uma TC de crânio diferencia, demência alcoólica, os transtornos nutricionais da B12, tiamina, encefalopatia de Wernicke, transtornos endócrinos e hipotireoidismo, transtornos metabólicos, alterações de insuficiência hepática, encefalopatia hepática, condições tóxicas, principalmente envenenamento, cobalto, bismuto, alumínio. Transtorno psiquiátrico, depressão pode sim simular demência. Amnésia transitória por epilepsia, encefalites autoimunes, doenças vasculares como vasculite, doença de BC, fatores vasculares como fístula dural, arteriovenosa,
infecções, meningite, sífilis, HIV e algumas medicações. Os benzodiazepínicos hoje estão sendo muito falados. Deve-se evitar na população idosa. Alguns antiepiléticos a longo prazo, principalmente os antigos, também podem ocasionar antipsicóticos, tricíclicos e antidepressivos. Os biomarcadores, o PET, a amiloide, não são necessários para o diagnóstico, tá? Isso aí geralmente é feito em estudo mesmo. Então, o tratamento. Nos estágios iniciais da doença, principalmente num declínio cognitivo leve, amnésico, que tem um risco alto de transformar em Alzheimer, é importante as medidas comportamentais, até na fase de Alzheimer leve. Lembretes, fazer atividades prazerosas, a segurança do ambiente domiciliar, supervisão constante com o cuidador. Não pode deixar esse idoso dirigir, tomar conta das finanças. E essa fase inicial é bem difícil, porque geralmente o idoso nega bastante a doença. O tratamento farmacológico, como a gente falou na fisiopatologia da acetilcolina relacionada à produção de memória, a gente utiliza muitos anticolinestérásicos, que tem o efeito de aumentar os níveis de acetilcolina no sistema nervoso central. Nas fases moderada e avançada, a gente usa a memantina, que é um bloqueador anti-NMDA do glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central e isso bloqueia o estresse oxidativo. Mas ele não foi benéfico em fases leves e pré-demência. Só pode usar na fase moderada avançada. Então, a donepezila na dose de 10 mg tem estudos e tem lugares fora que usam doses mais altas, chegam a 23 mg aqui no hospital de base, no ambulatório próprio de demência. Às vezes chega nessas dosagens, mas a dose padrão é 10 mg por dia. Começa com 5, com 4 semanas aumenta para 10. A rivastigmina tem a forma de adesivo ou a forma oral. Geralmente a dose de manutenção é 6 mg 2 vezes ao dia, ou PET 15, né, do adesivo. Galantamina chega a 24 mg por dia, cada 4 semanas faz o aumento, começa com 8, depois 16, depois 24. E a memantina, a dose é 10 mg 2 vezes ao dia. Como eu falei, a memantina não tem benefício nos estágios iniciais e todos os anticolinestérásicos podem cursar com distúrbios gastrointestinais, pesadelos, bradicardia e câimbras no início do tratamento. É muito importante orientar a família, orientar o paciente que ele vai ter efeitos colaterais, mas que geralmente esses efeitos colaterais eles passam com o decorrer do tratamento. E você deve fazer aumentos a cada 4 semanas, da dose inicial até a dose de manutenção, que são essas apresentadas aqui no slide. Essas foram as referências dessa aula e se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca no chat pra gente, faz o seu formulário de presença e também as questões que eu vou colocar para essa aula, tá? Espero que tenha ficado tudo claro. Se restou alguma dúvida, pode perguntar.